Boa noite, meus caros ouvintes e simpatizantes da doutrina espírita. Mais uma vez voltamos à nova edição do programa Espírita Encontro com o Espiritismo, uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui de Limoeiro, que publica a revista Nova Era, Novo Mundo e o jornal espírita Allan Kardec, que já tivemos a oportunidade de apresentar neste programa. Hoje, 15 de setembro do ano de 2020, apresentamos este programa que já anunciamos e vamos conversar um pouco sobre os fenômenos espíritas a pedido. E consultamos o nosso e-mail e encontramos uma pergunta de um senhor que faz a seguinte pergunta: pode um espírito causar barulho em uma residência, em uma casa? Pode sim. Há espíritos brincalhões que estão em toda parte. Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que a manifestação dos espíritos vem desde o início da humanidade. Quem morreu, não morreu. Apenas se transferiu para o mundo dos espíritos, mas continua vivo. E apenas para conhecimento ensina a doutrina espírita que o mundo corporal e o mundo espiritual, um deságua no outro, incessantemente, pelas mortes e pelos nascimentos. E um se explica, ou ambos se explicam. Isso nos mostra essa teoria, ou essa conclusão, é do cientista do espiritismo, Allan Kardec, que investigou os espíritos, conversou com os espíritos, e os espíritos se manifestavam espontaneamente na Sociedade Espírita de Paris. E então nós vemos aí que o espiritismo é uma ciência do espírito, é uma filosofia do espírito e é a religião dos espíritos. Já fizemos esses esclarecimentos em outros programas. E então, a propósito e pertinentemente, a conversa que nós vamos ter sobre a manifestação dos espíritos, Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1868, na edição de março de 1868, ele cita um caso muito interessante, mas explicável pelo Espiritismo, mostrando que os espíritos podem causar barulho, podem imitar sons de música, podem tocar instrumento, mesmo como espírito. E toda a família ouve as músicas que aquele espírito toca, mesmo sem ter instrumento à vista de todos. Desde que haja um médio de efeito físico ali presente, fornece a energia para aquele espírito que está presente, e ele então provoca barulhos, ruídos, até mostra sons musicais, se ele foi um músico aqui na Terra. E foi um caso semelhante que uma família de muita credibilidade lá em Paris escreveu para Allan Kardec e encontrou o fato. É que era uma família que no almoço e no jantar ouvia músicas, mas não tinha um instrumento em casa. Havia um médium na casa, que era filho da família. E nesse dia do almoço, ele gostava de rapé e tinha uma caixa de rapé em cima da mesa dele, do rapaz. Estava todo almoçando.
e de repente a caixa desapareceu. E à noite, numa reunião que fizeram, o espírito incorporou ou escreveu através de um médium da casa e disse que tinha sido ele que tinha roubado a caixa de rapé e jogado na lareira. E quem quisesse encontrar, fosse procurar, que ela estaria lá no fundo da lareira. E na realidade, foram encontrar toda queimada a caixinha de rapé na lareira. Foi o espírito que anunciou. Esse espírito, segundo Allan Kardec, era um espírito leviano. Aqui na Terra ele foi um artista, tocava violino. E vivia pelas casernas lá de Paris, tocando violino e para ganhar o dinheiro dele, que ele era um profissional, desencarnou de uma hora para outra. E pegou simpatia com essa família. E ele estava dentro da família, como espírito. Só que não havia um médium vidente, havia somente um médium de efeito físico que fornecia a energia para esse espírito provocar barulho dentro de casa, retirar as coisas, esconder. E o outro fato, que também ocorreu com esse espírito, foi que 2 dias depois, mais ou menos, o rapaz sentiu que desapareceu o boné dele. E procuraram em todo canto, não acharam. À noite, quando fizeram a reunião, esse espírito se comunicou através de um médium da casa e disse que havia roubado o boné do rapaz e estava na cabeça de uma estátua de Napoleão Bonaparte, num quarto separado. E acenderam o candeeiro e foram lá e encontraram o boné na cabeça da estátua de Napoleão Bonaparte. E então esse espírito, aproveitando a mediunidade de efeito físico de um médium da casa, provocava todo tipo de fenômeno. Logo, a pergunta que o nosso irmão fez, pode um espírito causar barulho em uma casa, em uma residência? Pode. Esse espírito pode causar barulho, ruído, em qualquer canto. Só que há casos em que ouve-se o barulho, muitas vezes, de panelas que caem, bateria de cozinha cheia de panela, como existia isso há muito tempo, e as pessoas vão lá e estão tudo no lugar, mas ouviu-se o barulho, porque o espírito ele tem a capacidade, depois da morte, de provocar ruído, provocar barulho, bem entendido, desde que na casa tenha um médium de efeito físico, segundo as orientações do livro dos médiuns de Allan Kardec, que esse médium fornece a energia para esse espírito. E ele faz tudo dentro de uma casa. Pode tocar fogo, pode transportar objetos da casa do vizinho para a casa dessa pessoa, do médium, pode transportar objetos, qualquer objeto da casa, para a rua, joga na rua, abre guarda-roupa, tira os pertences, não é, de dentro do guarda-roupa e joga na sala. Mas o espírito, muitas vezes, alguns fazem por maldade, para perturbar e causar obsessões no povo da casa se ele for inimigo da casa, ou se tiver um inimigo ali naquela casa. Mas na maioria das vezes, esses espíritos são apenas brincalhões, levianos, brincalhões, e eles estão chamando apenas a atenção do povo da família que ele está presente. Às vezes até eles fazem isso pedindo uma prece, pedindo uma oração, porque eles estão muito perturbados lá do outro lado da vida. Então, a segunda pergunta do nosso irmão, os espíritos podem fazer isto e muito mais, mas desde que tenha um médium naquela casa. E então nós vamos consultar aqui o nosso e-mail, que encontramos outra pergunta, que a pessoa pergunta se existe reencarnação, é outro assunto, mas que nós vamos atender a pergunta. Se existe reencarnação, porque
eu não sei o que fui. E faz muito bem a nossa companheira que fez a pergunta não saber o que foi. Porque Deus tem muita sabedoria. Deus é a sabedoria suprema do universo. E Ele não permite que na reencarnação a gente se lembre do passado da gente, no geral. Não permite, porque não seria bom, não seria construtivo a gente estar em casa e saber que ali nós temos um inimigo de encarnação passada. Uma pessoa que nos assassinou ou que nós a assassinamos na encarnação passada. Isso traria perturbação e dificultaria o relacionamento familiar. Então Deus não permite. Mas isso não significa dizer que tenha crianças que recordam perfeitamente de outras encarnações. Na Índia, por exemplo, a cultura de lá registra esses fatos que ocorrem naturalmente com as crianças, porque a Índia, a China e os países orientais são tradicionalmente reencarnacionistas. A reencarnação para eles lá é um conhecimento natural, porque faz parte da cultura deles. E então nós vemos que há muitos livros que citam casos comprovados por cientistas que pesquisam a reencarnação, não são espíritas, eles são apenas cientistas que pesquisam a reencarnação. E então eles comprovaram, e há milhares de casos de crianças que desde a idade de 4 anos, de 3 anos, olham para os pais e dizem: você não é meu pai, você não é minha mãe, eu pertenço a essa tal família. E os cientistas têm levado essas crianças lá e constatado que essas crianças viveram naquela casa, viveram naquela existência, isso há um século atrás, ou isso há 50 anos atrás, mas geralmente esses casos ocorrem com crianças, com aqueles espíritos que desencarnaram há pouco tempo, porque no mundo espiritual eles ainda estão com a memória acesa, bem vivinha, da encarnação que eles tiveram. Aí relatam esses fatos. Então a reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. A reencarnação foi ensinada por Jesus. Jesus dizia: aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. E já conversava com Nicodemos, um doutor da lei, e dizia a Nicodemos, é necessário nascer de novo. E ele então perguntava a Jesus: Senhor, como pode um homem já velho morrer e voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele disse, aí Jesus respondia a ele: Nicodemo, o que é da alma é da alma, o que é do corpo é do corpo. Importa vos dizer que é importante, que é necessário nascer de novo. Então Jesus pregou a reencarnação. Quem é contra a reencarnação diz que Jesus teve esse diálogo com Nicodemos, falando da recuperação moral do indivíduo pelo batismo da água. Mas o tema, a conversa, o assunto que Nicodemos puxou para Jesus não foi sobre batismo, nem recuperação dos pecados da pessoa. Foi reencarnação, nascer de novo. Então está aí a prova de que os espíritos existem e reencarnam. E não devemos esquecer que Victor Hugo, um dos maiores gênios da literatura francesa, morreu espírita, ele e a família. E Victor Hugo gostava de dizer: os espíritos são invisíveis, mas estão sempre presentes. E volto a dizer, Aristóteles, Platão, Sócrates e os sábios da antiga Grécia pregavam a reencarnação. E Platão, ele sempre dizia aos alunos: há um retorno à vida. Os vivos são os mortos que voltam. Então não foi o Espiritismo que criou a reencarnação. Não inventou a manifestação dos espíritos. Não criou os espíritos. Os espíritos são os homens fora da matéria. Todos nós vamos ser espírito pela morte. E formamos a humanidade material. A humanidade espiritual tem uma relação mínima com a humanidade material e se completam. E há uma recíproca influência
influência espiritual entre as duas humanidades, a encarnada, que somos nós, e a desencarnada, que é dos mortos. Então, meus amigos e meus irmãos, mais uma vez nós agradecemos a atenção de todos e a atenção também dos companheiros que fizeram as perguntas que saíram no meu e-mail. Então chegamos mais uma vez ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo e voltaremos na próxima oportunidade, se Deus quiser. Muita paz para todos.